deve já aparecer logo em seguida aí para vocês. O nosso tema hoje é o Monte Santo. E o nosso versículo está em Daniel, capítulo 2, verso 35. Fazendo uma pequena... Aí está o Monte Santo, Daniel 2,35, já vamos elaborar a respeito. No mundo teológico, tem duas linhas de pensamento. Uns que dizem que a cidade Nova Jerusalém é uma aplicação apenas espiritual, que ela não é uma cidade literal. E outros que dizem que ela é apenas uma cidade literal. Não é? Então, acho que se nós já conhecemos um pouco dos princípios bíblicos, nós já vamos saber que o meio do caminho vai ser a resposta, não é? O meio do caminho. Então, ela é sim uma cidade literal e ela também é uma cidade espiritual, sobrenatural. Aí que está, uma cidade sobrenatural, né? Então, baseado nesse pequeno pensamento que nós acabamos de mencionar aqui, nós vamos começar nosso estudo em Daniel 2,35. É um verso muito bonito que está lá no livro deste profeta Daniel, capítulo 2. Diz aqui, ó: Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o cobre, a prata e o ouro, os quais se fizeram como a pragana das eiras no estio, e o vento os levou, e não se achou lugar algum para eles. Mas a pedra que feriu a estátua se fez um grande monte e encheu toda a terra. Muito bem. Tem a aplicação espiritual para esse verso? Tem, como nós temos usado, mas também tem uma aplicação literal. Inclusive, este é o verso que o profeta se embasou para falar daquele monte que aparecerá lá na terra da Palestina. Um monte que terá uma dimensão como nunca antes vista. Como nunca antes vista. Só para você ter uma ideia, essa estação espacial internacional está por volta de 380 quilômetros, mais ou menos. Ela varia um pouco, pelo que eu li, 380 quilômetros acima do nível do mar, né? No espaço, lá em cima. Mas a Bíblia está dizendo que esta cidade terá 2.400 quilômetros de altura no seu cume. Isso não é uma aplicação espiritual, isso é uma coisa literal. O cume do monte terá de altura 2.400 quilômetros. Que coisa, né? Vamos dar uma olhada e nós vamos ver algumas coisas muito especiais aqui. Vocês que gostam de estudar a Bíblia, se vocês gostam, como eu também gosto, você vai ser abençoado. E nós disponibilizamos uma versão traduzida da mensagem Futuro Lar, e eu estou extraindo, em especial, essa mensagem é riquíssima. É uma das mensagens favoritas que eu tenho. É uma das mensagens favoritas, pois ela revela todas essas coisas. E nesta mensagem, meus amados, nesta mensagem, eu queria que você anotasse aí. O profeta fala de 3 coisas nesta mensagem. E se você não souber separar essas 3 coisas das quais ele está falando, então muitas vezes nós podemos nos perder. Quais são essas 3 coisas que ele fala na mensagem Futuro Lar? Ele fala da redenção do homem, ele fala da cidade e ele fala do mundo. 3 coisas: homem, cidade, mundo. E ele mostra que o processo que o homem passa é o mesmo processo que a terra passa. Entenderam? E ele fala da cidade. Então são 3 coisas que ele menciona nessa cidade, o futuro lar. Pois, claro, quem é que estará no futuro lar? Homens e mulheres. Onde? Em uma cidade. Governando sobre o quê? Sobre o mundo. Então compreende todo o plano de redenção de Deus, estas 3 coisas. E nessa cidade ele fala muito, aliás, nesta mensagem, ele fala muito sobre a cidade. Como nós vamos ver aqui, começando já, onde ele está dizendo aqui, dê uma olhada aí. A terra será transformada. A política será transformada. As religiões serão transformadas. As denominações passarão. A política passará. O reino de Deus será estabelecido. Nós lemos em João, ou lemos que João, em Apocalipse 6,
verso 14. Veja, ela retirou-se como um pergaminho, a terra. A Bíblia disse que eles, João disse, eu vi o céu e a terra retirarem-se como um pergaminho. Está em Apocalipse 6, verso 14. Se você quiser fazer uma pequena anotação aí, para a sua informação, Apocalipse 6 é o 6º selo. Isso já está acontecendo no período da tribulação. Já começa a passar a terra. Esta terra antiga começa já a passar. É um processo. É um longo processo que vai levar mais de 1000 anos para que saia da velha terra e entre numa plenitude na nova terra. Se vocês puderem me acompanhar, estou colocando na tela aí. Jesus disse, os céus e a terra passarão. Ou em outras palavras, os céus e a terra serão transformados. Os céus e a terra serão transformados. Vejam, usou essa palavra lá novamente. Não foi aniquilada não, porque mais tarde, em Apocalipse 21, 2 ao 24, ele viu a nova Jerusalém descendo de Deus do céu e pousar sobre esta terra. Não quer dizer que será aniquilada. Os sistemas serão transformados. Daniel viu a mesma coisa. Uma pedra atingiu o mundo, que foi cortada sem mãos, e toda a estátua dos sistemas foi destruída e tornou-se como a palha numa ira de verão. E o vento a levou. E a pedra cresceu, vindo a ser um grande monte que cobriu a terra. Olha o que ele vai dizer. Observe esse monte agora por um momento. Esse monte cobriu a terra. Igualmente vemos aqui em Apocalipse, lá disse, os reis da nova terra trarão a sua honra e glória a ela. E a terra está colocada, reticências, a nova Jerusalém está colocada nesta terra. Veja, foi transformada. Foi transformada. Vamos dar uma paradinha aqui. Ele está dizendo, olha, já começa dizendo, se você está pensando que é alguma coisa no céu, que é alguma aplicação espiritual, alguma luz, não, não, não. Ele diz que desceu do céu, mas estava na terra. Estava na terra. Começa por aqui. Vamos ver este pensamento que o profeta está nos trazendo. Agora, eu quero que vocês prestem bem atenção em todos os detalhes aqui. Vamos lá. Por que é que Deus, mesma mensagem, futuro lar, por que é que Deus está tão preocupado em se portar tanto com aquele pequeno lugar na Palestina? Vem, quando é apenas um lugarzinho, mas é bem lá onde o templo se estabelecerá. É bem onde a nova Jerusalém irromperá. Preste atenção em Nova Jerusalém, que ele está usando aqui. É bem onde a nova Jerusalém irromperá. Oliveiras. O Monte das Oliveiras se fenderá uma parte para a direita e outra parte para a esquerda. Certamente, quando ela empurrar, vindo lá de baixo, não como eles dizem, se dividindo assim, e o profeta mostra com suas mãos, apartando um lado do outro. Não é isso só que vai acontecer. O que causa esse apartamento? O que causa esta rachadura, essa fenda, que divide o Monte das Oliveiras em dois? Porque tem uma montanha vindo de baixo e causa esta fenda. Certamente, não como dizem, se dividindo assim, será empurrada de baixo para cima, erguendo naquele dia, quando ele colocar seus santos pés sobre o monte. Notem, no seu trono, com 2.400 quilômetros de altura. Lembre-se, Satanás procurou tentá-lo também uma vez no cume de uma montanha. Então foi lá que Satanás levou ele, lá na frente, lá, numa visão, quando este monte estiver aqui. A nova cidade tem 12 fundamentos, como vimos, os 12 patriarcas, 144 côvados, sendo o peitoral de Arão, 12 portas de pérola, 12 nomes de discípulos, não é? Então, Jesus fica na pedra angular do trono quando os seus santos o tiverem coroado, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, e ele é a pedra de coroa. Eu não estou com minha carteira, mas se você reparar na sua carteira, se você tiver uma nota de $1, eles têm o selo dos Estados Unidos, a águia numa extremidade, segurando as lanças, o brasão, como ele era, e na outra extremidade tem a pirâmide com o olho que tudo vê em cima dela. Vejam, eles não sabiam o que eles estavam fazendo. Olha que interessante, meus amados. O profeta está dizendo para nós aqui. Ele disse, olha,
a nova Jerusalém irromperá. O que é irromper? É surgir. A nova... Mas por que... Peraí. Mas a Bíblia não diz que a nova Jerusalém vem de cima? Mas aqui o profeta está dizendo que a nova Jerusalém vem de baixo. Mas peraí. João disse que veio de cima. E o profeta está dizendo que vem de baixo. Do que se trata essas duas coisas? Do que se trata? E ele disse, era um monte que aparece, que surge. Quando? Olha, irmão, deixa eu fazer uma pequena nota. Tem coisas que nós falamos na mensagem, nós não sabemos tudo. É impossível nós sabermos tudo, nós termos a concepção exata das coisas, por mais que nós possamos estudar, buscar. Não é verdade? Porque tem aplicações espirituais, aplicações literais. Mas tem coisas que são ditas na mensagem que não há margem para qualquer outro tipo de interpretação. São cláusulas pétreas da Bíblia e da mensagem, na qual não se pode alterar aquilo que está significado ali. Qual é o significado real? E neste caso aqui, e eu quero chamar a atenção de vocês, pois isso revela tantas coisas nas Sagradas Escrituras, quando é que este monte aparece? Pergunta, quando que este monte aparece? Ele já está dizendo aqui, quando ele pisar os seus pés no Monte das Oliveiras. Quando Jesus pisa os seus pés no Monte das Oliveiras? Quando ele retornar terceira vez, quando vier para se dar a conhecer aos judeus. Então, quando é que esse monte aparece? Aparece no começo do milênio ou no final do milênio? Pense nisso, amigos. Pense nisso. Pois isto revela tantas coisas maravilhosas para nós. Ele está dizendo aqui, quando ele puser seus pés, vai causar um grande terremoto. Eu vou ler para vocês a citação daqui a pouco. E ele diz que esse monte é a Nova Jerusalém. Bota no quadro lá. Parágrafo 406. É onde o templo se estabelecerá? Onde? No monte. É bem onde a Nova Jerusalém irromperá. O Monte das Oliveiras se fenderá uma parte para a direita e outra parte para a esquerda. Certamente quando ela empurrar, vindo lá de baixo. Ele usou ela aqui. Não como eles dizem, se dividindo um para um lado e para o outro, assim, do nada. Mas é porque está vindo algo de baixo, empurrando. Naquele dia, quando ele colocar seus santos pés sobre o monte. Notem, no seu trono com 2.400 quilômetros de altura. Isso aqui não é aplicação literal, isso é espiritual. Isso aqui é uma aplicação literal, isso vai acontecer. O profeta viu na visão isto acontecendo, lá no futuro. Ele viu isto aqui. Que quando o Messias pisar os seus pés na terra, isso não acontece na segunda vinda. Aqui ele está nos ares, mas lá ele pisará os seus pés na terra, vindo para residir durante o milênio com o seu povo, com sua noiva. É uma história maravilhosa, uma história muito linda. Então, quando ele põe seus pés, causa o que a Bíblia chama de o maior terremoto que houve na terra desde que há homens sobre ela. Está lá em Apocalipse 16, versos 18 e 19. Já leremos para vocês aqui. E este monte aparece. E ele chama este monte de Nova Jerusalém. Mas eu pensei que vinha de cima. O que vem de cima? Eu estou vendo um monte aqui. Então, o que vem de cima? Não é? Vamos lá. Eu fiz aqui no mapinha para vocês esta cidade e vale a pena, eu quero mostrar um negócio para vocês. O profeta disse, olha, que esta cidade, ela tem o formato de uma pirâmide. Em outras palavras, ela é um monte, né? Ela tem o formato de uma pirâmide. Eu vou desenhar para vocês uma pirâmide vista de cima, assim mais ou menos, não é? E vamos colocar o centro dela aqui. E se você fizer assim, né? Você teria uma pirâmide. E esta cidade, com este formato, se você olhasse de cima, terá aqui deste lado 2.400 quilômetros, desse lado 2.400, desse lado 2.400, desse lado 2.400. E esta altura aqui, ó, 2.400. Não é reto assim, como se você estivesse olhando de cima essa cidade. Não é uma cidade quadrada assim, ó. Vamos supor que você está olhando aqui a superfície da Terra e um quadrado, um cubo, com 2.400 km de altura. Não é assim. Ela é uma pirâmide. É mais ou menos como eu desenhei no último programa. Ela tem a sua angulação aqui e lá em cima o trono, não é? Vamos colocar aqui mais para o lado. E mais lá em cima
esse trono, não é? E toda essa aqui, ó, e essa cidade com o seu tipo uns vales no meio e as casas estarão aqui, ó, em toda essa as estradas aqui no meio, quadras, o rio vertendo lá de cima, descendo, jardins, etc. Mas olha, o que nós estamos vendo aqui, meus amados? O que nós estamos vendo aqui? Aqui cheio de mansões, olha. Lá no Monte da Glória, cheio de mansões, casas cintilantes. E lá de longe as pessoas... Aí tem uns muros aqui bem alto, né? Do lado de fora da cidade. E o que a Bíblia está dizendo para nós? Que este monte, onde estas casas estarão sobre ele, tem que aparecer primeiro. Como é que você vai ter uma casa sendo que não aparece o monte primeiro? Você está entendendo? Não pode ter a mansão antes de ter o local onde a mansão vai estar, não é? Vamos lá então. E eu fiz aqui, só para vocês, só para ter uma noção, eu fiz um raio de 2.400 quilômetros com centro em Israel. Eu fiz questão de fazer só para vocês terem uma noção, mais ou menos, olhando no mapa. Dá uma olhada aqui. Veja, mais ou menos isso. Olha quantos países abrangeria hoje. Esse monte não está, ele está afundado hoje, ele está lá para baixo da terra, mas ele vai aparecer. Quando Jesus pôr os seus pés na terra, ele vai aparecer. E assim, vai ser tipo uma cordilheira. Os seus tentáculos desse monte, eles irão por toda a terra. É como se fosse aqui a Cordilheira dos Andes, que percorre, se eu não me engano, por 6.000 quilômetros. Ou os Alpes rochosos lá na América do Norte, que também percorre por não sei quantos milhares de quilômetros. É uma cadeia de montanhas com seus tentáculos saindo por toda a terra. Mas lá no topo, no lugar mais alto, a 2.400 quilômetros, se encontra o reino.